Quem vai me salvar? Boa tarde, hoje eu vou aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de avisar vocês antecipadamente para deixarem um like. Se você não estiver inscrito, se inscreve e ativa o sininho para quando eu lançar vídeos novos, vocês serem notificados. Hoje eu vou falar sobre o filme Bernardo e Bianca, Eu escolho o Sr. Bernard. lançado em 1977 pela Disney, dirigido por Wolfgang Reitman, John Lansbury e Art Stevens, e baseado no livro de Marguerite Sharp. Eu confesso que eu só vi esse filme uma vez antes de eu fazer o review, e a segunda agora que eu vi para fazer o review. Tive curiosidade de ver pela primeira vez por causa do canal do Imaginago, que também é um canal que fala sobre animações. Mas tenho conhecimento que é um filme bem popular e foi um sucesso na época. Mas eu realmente, por incrível que pareça, se não fosse o canal do Imaginago, eu não saberia da existência desse filme. E que bom que esse filme foi apresentado para mim, porque realmente assistir esse filme é uma experiência. Sem contar que esse filme tem uma das melhores introduções de animação que eu já vi. As artes estáticas e as artes de fundo, que se você já viu os meus vídeos anteriores, acho que vocês sabem o que eu estou querendo dizer. São lendas. Sem contar que esse filme ele tem uma vibe diferenciada. Que inclusive, se não fosse alguns detalhes, a animação desse filme estaria assim no nível Pinóquio, pois as artes estáticas e o design de fundo, até agora esse filme foi o melhor. Só não superou Pinóquio porque Pinóquio realmente o design dele é bom de ponta a ponta. E mais uma vez, eu sempre coloco, eu não estou desmerecendo as outras animações, eu estou colocando Pinóquio como um parâmetro. Porque Pinóquio, assim como foi a Branca de Neve, os caras quiseram fazer a arte, quiseram revolucionar a parada. Então eu acredito que a verba foi colossal para a produção desses filmes. Assim como o filme, não sei se vocês conhecem, um filme chamado Akira. Eu sou um rapaz que assistiu uma boa quantidade de anime. Fica o tempo todo em casa vendo anime, saindo fedido. Akira foi lançado há muitos anos atrás, em 1988 para ser mais exato, e até agora nenhum filme japonês ou nenhum anime no geral conseguiu superar a arte de Akira, da animação de Akira no caso. Os caras quiseram fazer arte, quiseram fazer uma revolução, digamos assim, fazer algo único. Então isso demandou muito trabalho e verba. Então eu vou usar Pinóquio como parâmetro, o Bernardo e Bianca agora, em relação à arte estática e o design de fundo, porque é muito bom, até agora foi o melhor. E voltando a comentar, esse filme tem uma vibe. Desde da introdução, dá para ver que a parada é diferenciada. Ele tem musical e trilha sonora, não só isso, como o ambiente, ele causa em você uma sensação de melancolia ou tristeza. Esse filme não é um filme deprê, ele é um filme de aventura infantil, mas ele não é como os outros, ele tem uma parada diferenciada. Ele tem um ar um pouco contemplativo, ele tem uma atmosfera, digamos assim. A arte é um pouco mais escura na maior parte da aventura, mas eu vou falando mais sobre isso ao passar do vídeo. Bem, tem essa introdução da Penny, uma das protagonistas do filme, que joga uma garrafa com a mensagem. Essa mensagem vai parar, se não me engano, em Nova York. E a garrafa com um papel com a mensagem dela dentro é:
pega pela Sociedade de Socorro, Nossa grande missão é salvar ou socorrer. que é um grupo de ratinhos, um grupo de camundongos, se não me engano, que trabalha fazendo esses resgates. Aí nessa introdução aparece vários ratinhos de vários lugares diferentes, de vários países, de vários estados diferentes, se reunindo em um local secreto para decidir o que vão fazer em relação a essa mensagem, e principalmente de início para saber o que está escrito. Então nisso é apresentado o outro protagonista, que é o Bernardo, que ele é um zelador desse local específico, e a segunda protagonista a aparecer é a Bianca, que é uma camundongo de pelos brancos. Então nessa introdução já é mostrado as personalidades de cada um. O Bernardo é um camundongo bem supersticioso. É que tem 13 degraus nessa escada. Ele acha que o número 13 dá azar. Inclusive esse número 13 em algumas partes do filme vai sendo apresentado. Eu não sei muito bem o que significa. Pode ser alguma superstição. Se não me engano é isso mesmo. Que significa basicamente dar azar. O número 13 dá azar. Se vocês fizerem uma pesquisa, vai ser apresentado vários pontos do motivo do 13 dar azar. Eu poderia citar todos aqui, mas isso prolongaria muito o vídeo. Mas esse número vai sendo apresentado em vários pontos do filme. Enfim, a Bianca, ela decide se voluntariar para ir atrás do resgate da Penny. Senhor presidente, por favor, eu posso me... Então, eles conversam lá e tudo mais. Eles não querem que a Bianca vá, porque basicamente ela é uma ratinha bem feminina mesmo e tudo mais. Então eles não gostariam que ela fosse. Mas depois de uma conversa, eles aceitam, mas que ela leve alguém. Então todos eles se voluntariam, mas ela chama o Bernardo. Então eles dois vão. Então eles começam primeiro a investigar. Eles vão primeiro no orfanato onde ela estava, onde ela foi vista pela última vez. Então lá eles encontram um gato idoso chamado Rufus. Camundongos! Gato! E então, em um flashback, é apresentado a Penny interagindo com esse gato Rufus. Então essa é a primeira aparição dela. Vocês veem que ela é realmente uma criança bem infantil. A dublagem, eu não sei onde vocês viram esse filme, mas no local que eu vi, a voz dela a dubladora é uma criança. Então é bem fácil de juntar as coisas. Não sou, não. Ela vive nesse orfanato. Ela vivia nesse orfanato, no caso. Mas depois de um tempo ela desapareceu. E pegando algumas pistas do que o gato Rufus disse, tinha uma mulher chamada Medusa que queria pegar ela, digamos assim, mas não rolou. E depois de um tempo a Penny desapareceu. Então Bernardo e Bianca vão nesse local onde estava a Medusa. Quem estará ligando a essa hora da noite? E descobrem que a Penny está em um pântano. Eles tentam seguir a Medusa, tentando entrar dentro da mala que ela vai levar, mas no meio da correria, que a Medusa está em um carro, ela deixa a mala dela cair e os camundongos também caem. Então eles tentam ir por um caminho alternativo. Eles vão se encontrar com um albatroz chamado Orville. Está livre, o tráfego aqui em cima está pior que pão de cachorro. Para ir para esse pântano onde a Penny está por vias aéreas. Agora eu gostaria de dar uma pequena pausa para comentar sobre um ponto interessante. Comentando o que é óbvio, eles são camundongos, mas o filme, a direção do filme, a animação, etc, faz, enquanto você acompanha a aventura deles, você se sente extremamente apreensivo de alguma coisa acontecer com eles, porque eles são pequenos, são pequenininhos. E eles passam por certas coisas que eles se safam por um triz. Então você fica o tempo todo pensando que eles vão morrer. Basicamente isso. Mesmo sendo um filme infantil, uma animação infantil, ele tem essa vibe. Pô, a direção do filme ser ótima. De maneira rápida você se afeiçoa a esses dois camundongos. Então você realmente fica apreensivo e com medo.
o filme inteiro e alguma coisa ruim acontecer com eles pelo caminho. Mesmo você vendo esse filme mais de uma vez, causa essa mesma sensação. Isso é um mérito da direção do filme. E outra coisa que antes que eu me esqueça, né, que é uma característica dos vilões, a Madame Medusa, ela tem olhos de cor verde e limão, representando que ela é uma vilã, já que a maioria dos vilões do filme tem alguma coisa verde com eles. A Cruella, a madrasta da Cinderela, a Malévola também, tem alguma coisa verde com eles, representando o mal nesse universo da Disney. Retornando, esse personagem Orville, ele é um personagem que eu não gosto dele, por N motivos, tanto em comportamento quanto em algumas atitudes questionáveis. Eu sei que ele é um personagem para ser atrapalhado e tudo mais, mas acontece certas coisas que me deixam com raiva dele. Mas em comparação aos outros, ele tem pouco tempo de tela. Chegando no pântano de maneira bem arriscada e perigosa, é apresentado outros personagens que lá habitam, alguns coelhos, toupeira, tartaruga, outros camundongos, ratazana, etc, etc, que estão dispostos a ajudar nossos protagonistas. Também é apresentado mais da Penny e também mais alguns flashbacks e mais outros 3 personagens, que é Sr. Snoops e mais 2 crocodilos que eu esqueci o nome, mas eu sei qual é o momento que o nome deles é citado e eu vou deixar aqui caso eu lembre. Nero, não se atreva a molhar meu ursinho Ted. A senhorita Medusa basicamente mantém a Penny em cárcere porque ela é a única pequena suficiente para entrar em um buraco onde ela procura um diamante chamado Olho do Diabo, que é um diamante que está bem escondido. E apesar de nesse buraco ter várias outras joias, ela quer apenas esse em específico. Mas olhe só pra essas belezas que ela trouxe lá da caverna. A gente vende isso por um monte de dinheiro. Ai! O que demonstra realmente a parte burra da personagem, né? Porque ela realmente pega uma boa quantidade de joias. Até o capanga dela dá essa ideia. Que ela já tem uma boa quantidade de joias, ouro, etc, etc. Então só com isso já seria necessário para pegar bastante dinheiro. Mas ela quer especificamente esse diamante. Então é realmente um caso diferenciado que o mais burro realmente é esse vilão aí, porque o Capanga é mais inteligente do que ela. O problema é que a Medusa é realmente bem violenta e desagradável e tem com ela 2 capangas, que é os 2 crocodilos que eu citei. Com isso ela fica dominando a situação. Inclusive sempre que a Penny tenta fugir, os 2 crocodilos vão lá e pegam ela, capturam ela. A maior parte da trama do filme realmente acontece nesse pântano. Então, depois de várias situações que você realmente fica bem apreensivo, Bernardo e Bianca conseguem se encontrar com Penny. Penny, querida, não chore. Estamos aqui para ajudar você. Então eles conversam e bolam vários planos para tentar fugir de lá. E então, aos poucos, o plano vai se desenvolvendo. A Penny e Bernardo e Bianca, eles vão para o buraco e tal. Eles conseguem achar o olho do diabo. E depois disso começa o clímax do filme. Porque a Libélula, depois de vários períodos que ele também acaba passando com alguns morcegos, consegue se encontrar com os outros personagens para todos eles se juntarem e ter o clímax do filme, que é entre, acho que nem entre aspas, é realmente uma batalha mesmo entre eles e a Madame Medusa, o Capanga e os crocodilos, que inclusive a Madame Medusa, depois de pegar o olho do diabo, ela quer o olho só para ela, o olho do diabo, o diamante, e o capanga dela, o Sr. Snoops, que queria dividir o diamante em 2, mas não rola, então tem essa intriga entre os dois. Então é basicamente todos os bichos, a Penny contra a Madame Medusa e o capanga também contra a Madame Medusa e os crocodilos também. Então é uma bagunça, mas no final eles conseguem fugir de lá. Eles entregam o diamante que estava no ursinho da Penny para uma instituição lá, que eu esqueci o nome.
e a Penny consegue o que ela sempre queria, que era ser adotada e ter uma família. E então, no finalzinho do filme, tem um gancho para um próximo filme, uma outra aventura, que eles recebem outra carta. E então, depois de Bernardo e Bianca, a Libélula e o Albatroz se juntarem, partem para uma próxima aventura. E então o filme acaba. Inclusive, Bernardo e Bianca tem uma continuação oficial da Disney, já que a maioria das continuações dos filmes é feita por outra produtora. Outro estúdio é da Disney também, mas é outra produtora. A continuação de Bambi, de Peter Pan, do 101 Dálmatas é por outra produtora, que inclusive também vou fazer review dos filmes dela depois. O nome da continuação é Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, que foi lançado em 1990, vários anos depois. E nesse filme foi uma das primeiras vezes que foram apresentados protagonistas ratos, camundongos no caso. E o personagem Orville foi nomeado em referência a Orville Wright, um dos inventores do avião. Agora, pontuando, os detalhes técnicos de produção, etc. Começando por desenvolvimento de personagem, realmente tem personagens bastante marcantes. Esses dois protagonistas, cada um tem uma personalidade diferente, mas os dois juntos casam muito bem. Inclusive em todas as cenas aos quais eles se separam por alguns segundos, causa uma angústia bem grande, que você fica com medo desses dois pequenos ratinhos se perderem no caminho, que no caso é uma aventura bem perigosa. Então ver os dois juntos realmente deixa o espectador menos preocupado. E como eu disse no início do vídeo, esse filme realmente tem uma vibe, tem uma atmosfera de suspense, de tensão e em alguns momentos até um pouco assustador demais para crianças, mas no geral é um ótimo filme. Em relação ao design e animação, etc. Em relação à arte estática e o design de fundo, foi o melhor até agora. Tem algumas animações dos personagens que eles reciclam, que dá para perceber, dentre outras coisas, mas no geral isso não estraga a experiência. Tenho curiosidade de ver a continuação, que no caso eu não vi, eu vou ver só quando chegar a parte de ver na ordem cronológica da coisa. Em relação ao desenvolvimento da história, é realmente fechada, só tem esse gancho no final, que é pro próximo filme. Não sei se a Penny vai aparecer no próximo filme, provavelmente não. Realmente fechou nessa parte a história dela, mas realmente é uma menina, uma criança, de personalidade marcante. A dublagem ajuda bastante, eu não sei como é a dublagem lá dos Estados Unidos, mas a dublagem infantil aqui do Brasil casou bastante com a personagem. É um filme curtinho, tem 1h13 se não me engano. Poderia ser mais longo, é realmente um filme muito bom. Então, para Bernardo e Bianca, eu vou dar a nota 9. Então é isso, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo e até a próxima. Camundongos? Sociedade de Socorro? É, eles me salvaram. Eu posso cumprimentá-los? Oi, Bianca. Oi, Bernardo. Você fala com esses camundongos? O tempo todo. Camundongos falam como todo mundo. Eu não sabia? Bem, eu não sabia. Mas sei agora, Penny.